Oi, gente, tudo bem? Já faz muito tempo, mas eu queria vir aqui fazer um videozinho. Então eu achei que seria uma boa ideia fazer uma coisa diferente, uma coisa que eu não faço há muito tempo, mas que eu gosto muito, que é colorir desenhos. Percebi que de um tempo pra cá tá muito em alta aqueles livrinhos do Bob Goods, é esse o nome, né? E que tem várias versões. Mas eu ainda não comprei nenhum desses livrinhos, apesar de meu carrinho não, os meus favoritos da Shopee estarem cheios desses livrinhos temáticos. Hoje eu resolvi trazer alguns desenhos que eu já colori lá na pandemia, em 2020, esse do peixinho de 2021, e depois disso eu nunca mais colori nada. Então são 4 anos sem colorir. E hoje achei que seria legal para não ficar tanto tempo sem postar vídeos, tanto tempo sem produzir alguma coisa no YouTube. Eu tava com saudade já de fazer alguma coisa. Então, hoje eu tô mostrando os desenhos que eu tenho impresso. Imprimi esses desenhos em 2019, quando eu era estagiária, e eu tinha uma cota de folhas que eu podia usar no mês. E como eu não usava, eu imprimi desenhos para colorir. Então, esse aí eu acho lindo. Eu queria colorir esse hoje, mas vou deixar para perto do Halloween, que é perto do meu aniversário. Acho que vai ser mais interessante. Essa gravação eu fiz depois que eu colori o desenho. Então vocês só vão ver num outro take qual é o desenho que eu escolhi, porque aí ele já estava pintado, pelo menos uma parte dele. Olha que linda a Haylin. Vocês lembram das Witches? A Haylin era eu, mas eu chamava de Haylin, mas acho que é Haylin, né? Eu imprimi muita mandala, muita coisa assim, good vibes na época. Então o que eu mais tenho são mandalas e flores e filtros dos sonhos para pintar. Do lado vocês estão vendo uma caixinha de canetas. Essas canetas eu também comprei lá na pandemia, no primeiro mês de pandemia. Elas são, como chama? Brush pen? Acho que é isso, brush pen, que era para fazer lettering. Eu tinha acabado de fazer um curso de lettering da Faber-Castell e eu jurava que eu ia conseguir reproduzir as letras. Nunca consegui. E aí usei muito pouco essas canetas. Então resolvi que como eu não tenho os marcadores que estão em alta hoje em dia, também estão nos meus favoritos da Shopee, mas eu ainda não comprei. Eu ia usar o que eu tinha. Os meus desenhos impressos há 5, 6 anos e as canetas coloridas que eu ainda não tinha usado muito bem. Tô mostrando aí pra vocês uma delas de exemplo, pra ver que a ponta é bem fininha, porque era pra escrever, não é necessariamente pra pintar. Mas eu usei ela pra pintar o meu desenho. Então daqui a pouco eu já começo a pintar, vocês vão ver. Vai vazar um pouco, porque é uma folha A4, é fininha, né? Então vai passar pro outro lado, vai ser assim, uma experiência. Mas fazia tempo que eu não pintava, eu achei que seria legal. Então vocês fiquem aí com essa musiquinha de fundo e comigo colorindo parte de um desenho. Oiê, voltei. Então, aí eu não fazia a menor ideia das cores que eu ia fazer para essa mandala, que é uma flor. Eu não sabia nem qual desenho eu ia escolher, foi meio na hora que eu gravei que eu decidi tudo. Então eu fui separando na hora mesmo, não tinha nada em mente, absolutamente nada. E infelizmente o foco ficou indo e voltando porque eu coloquei naquela gambiarra que vocês já conhecem, o vídeo dos CDs. Coloquei na gradezinha em uma prateleira para conseguir pegar esse ângulo. Então às vezes o foco vai ficar indo e voltando mesmo. Eu escolhi essas 3 primeiras cores e foi meio assim segurando na mão de Deus para descobrir como que ia ser. Logo nas primeiras passadas da caneta eu já vi que ia vazar, que ia passar para outro lado, porque a folha é muito fina e a tinta dessas canetas é meio forte demais. Então, vocês vão ver que ao longo do desenho eu vou virar essa folha para lá e para cá para mostrar para vocês o efeito mesmo que ficou.
Aí, ó, pode ver que nesse laranjinha que eu comecei a pintar, começou a vazar para a parte amarela e um pouquinho para fora, porque era um desenho muito miúdo mesmo para a ponta fina da caneta. Mas fui colorindo e no final eu fui redescobrindo que eu gostava de colorir, mas eu preciso me lembrar de usar óculos na próxima vez que eu continuar pintando, porque deu uma cansada nos meus olhos. Tá me acontecendo isso com uma certa frequência, por isso até que eu comecei a ouvir audiobooks ao invés de só ler os meus livros. Falando nisso, terminei o Diário de uma Paixão, que estava na minha lista há muito tempo, graças a um audiobook no YouTube. Eu posso deixar esse audiobook também na descrição desse vídeo, caso alguém queira ouvir. Pois bem, eu continuei pintando, continuei arrumando, e ao longo do tempo, eu já vou deixar aqui dito para vocês, eu não pintei essa mandala inteira, porque ela é muito grande, ia dar 1 hora de vídeo, e no dia que eu pintei esse desenho, eu não tinha esse tempo disponível para fazer ela inteira. Mas talvez eu faça num outro momento ou com outros desenhos. Vamos ver como é que vai se desenrolando.
Essa parte que eu tô pintando de verde era pra ser rosa, mas aí eu achei que ia ficar muito confuso e muito cores muito próximas uma da outra, resolvi fazer uma quebra com o verde. Eu vou pegar o rosa num outro momento pra colorir também, mas achei que ficou melhor assim, o verde quebrando um pouco do que o amarelo e o laranja vinham fazendo, pra não ficar uma coisa cansativa também pra quem tá assistindo e pra eu mesma pintando na hora. Esse vermelhão eu achei que ficou bom. Ele é puxado mais para uma cor mais fechada, né? Resolvi fazer o contorno mais em cima e deixar os meios em branco por enquanto, depois eu vou colorir, mas só para dar tempo da tinta secar um pouco mais. Então eu fui fazendo o contorno dessas pontinhas da pétala com a caneta vermelha. Achei que ficou bom, achei que o efeito ficou legal. Não me lembro se eu já tinha utilizado ela, acho que não. A verde, vocês não escutaram porque eu deixei a música por cima. A verde, a ponta já tava ficando até meio seca, eu tenho que lembrar de usar mais essas canetas. Porque a verde tava fazendo um barulho um pouco desagradável, até uma sensação de quando raspavam unha ou giz num quadro, sabe, da escola. Era essa sensação que a caneta tava me dando, então talvez eu tenha que utilizar mais ela, porque talvez ela esteja secando, já faz aí 5 anos, literalmente, que eu comprei. Tentar colorir mais vezes, nem que seja para, sei lá, shorts no YouTube, ao invés de um vídeo completo. Mas usar, né, já que eu não usei para lettering, que seja para colorir.
Aí, falei pra vocês que eu ia usar a cor de rosa. Não lembro aonde eu já tinha utilizado ela, tô tentando mostrar aí, mas pelo visto não apareceu. A ponta tá um pouco falhada, um pouco cortada, o que era pra ser a pontinha de pincel dela. Então eu tava tendo uma dificuldade de me acertar. Aí eu tô testando a pontinha pra ver se ela cola, sei lá que mágica eu tava tentando fazer, mas não colou. Então eu tive que usar assim mesmo pra colorir. Infelizmente eu escolhi um desenho muito miúdo pra passar a canetinha rosa, mas no final não ficou assim, nossa, que horror, deu pra utilizar bem. Mas realmente não me lembro aonde que eu usei ela tanto a ponto da ponta. Essa frase ficou estranha, a ponto da ponta ficar esquisita e cortada. Por fim, eu escolhi a caneta azul para pintar essa parte em branco entre o vermelho e o rosa. Olhando agora no vídeo, talvez teria sido melhor deixar em branco mesmo para dar um respiro na mandala. Vai ficar de aprendizado para a continuação dela, porque essa é a última parte da pintura. Eu não vou continuar pintando até o final, como eu falei, porque tem muito detalhezinho e eu quero fazer direito. E nesse momento ali eu não tinha esse tempo todo para colorir. Então eu colori todo esse branquinho aí de azul, mas o restante da mandala ficou. Essa primeira flor foi colorida e num outro momento, em outro vídeo, seja em shorts, seja, sei lá, aqui mesmo num vídeo mais longo, eu volto com esse desenho, eu volto com mais algum outro, num vídeo mais longo talvez, pra deixar colorido, bonitinho e tal, uma coisa mais relaxante, com uma musiquinha também. Eu gosto desses vídeos, não sei o que vocês pensam deles, mas eu acho muito aconchegante, eu gosto de assistir. Então, como é uma coisa que eu gosto de ver, eu queria também fazer. Eu acho que seria legal. Então, todos esses pedacinhos aí vão ser coloridos e no fim vai ficar uma quebra também do azul entre o rosa e o vermelho.
Como fazia muito tempo que eu não gravava pro YouTube, não fazia nada, eu vinha há semanas querendo fazer alguma coisa. Então fazer um vídeo colorindo foi o jeito que eu encontrei de tirar um tempinho do meu dia e focar em fazer algo legal, algo divertido e relaxante de certa forma, que quebrasse um pouco o que eu vinha fazendo nos outros dias e ao longo do mês de abril, que era ler e estudar algumas coisas. Então, para eu ficar um pouco mais tranquila, nem que tenha sido por menos de meia hora, eu fiz esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho por aqui comigo. Pretendo fazer mais vídeos assim, porque quando eu não preciso aparecer por inteiro é um pouco mais fácil para mim, eu fico menos tensa, com menos, sei lá, vergonha. É mais tranquilo eu arrumar uma gambiarra para filmar assim do que, enfim, me preocupar com aquelas coisas que eu já falei pra vocês em outros vídeos. Se tá bonito meu cabelo, se não tá, mesmo eu aparecendo sempre descabelada. Então, até que se torne mais natural pra mim, talvez eu faça mais vídeos desse jeito. Ou aqueles de conversinha que eu tenho tanta coisa pra falar e ao mesmo tempo eu não consigo gravar nada. Mas vai ser isso. Logo termino de pintar, então obrigada por ter assistido até aqui. Se não se inscreveu, se inscreva. E é isso. A gente se vê numa próxima. Até mais.